Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2024 do fundo DECRI IRDM11, é o Iridium Recebíveis. Vamos ver aqui qual foi a performance dele, né? A gente tem um tempo que a gente não fala aqui no IRDM11, então a gente vai ver aí que fundo que tem distribuído acima de 1%, né? Mas o valor de mercado teve uma queda, né, inclusive no mês de junho chegou a estar nos menores patamares desde a pandemia. Realmente o fundo teve uma queda bem substancial e permanecendo ali abaixo dos R$ 75. Então é um fundo gigantesco, a gente vai ver aqui algumas características dele, né, e como é que ele está atualmente. Fique conosco aí se você gosta então desse tipo de assunto, não perca tempo. Se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, tá? É tudo de graça e eu vou deixar também o relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram na descrição desse vídeo. Vamos lá? Vamos falar aqui do IRDM11, fundo esse que eu tenho em carteira, tá? É a minha maior posição dos meus fundos imobiliários atualmente, é o IRDM11, fundo DECRI, que tem uma boa parcela aqui de outros fundos também na carteira, então ele também parte dele é FOF, mas ele tem diminuído, tá? Essa posição aí por conta das oportunidades que ele fala aqui referente ao pipeline, a gente vai ver aqui nos comentários da gestão, beleza? Bom, fundo aqui é para investidores em geral, ele quer um fundo aí que tem mais de 6 anos de mercado, ó. Desde março de 2018, condomínio fechado com prazo indeterminado, ele é administrado pela BTG Pactual e gerido pela Iridium Gestão de Recursos, tá? Aí tem o custodiante, tem a escriturador, né? Tem tudo mais, mas tem o gestor aqui que é o que realmente conduz o fundo, tá? Auditor também, tem tudo aqui especificado quem é um dos atores aqui, né? E o fundo tem uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado ou sobre o valor patrimonial. Aqui não está especificado, tá? Se é sobre o valor de mercado ou se é sobre o valor patrimonial, mas é uma taxa de 1% ao ano que inclui taxa de administração, tá? Ele que anuncia seus proventos, anunciou ontem, se eu não me engano, foi o sétimo dia útil, ontem, dia 9 do 7, né? Então anunciou aí 74 centavos por cota, como a gente já vê aqui do lado, e vai pagar no 12º dia útil, né? Então, na outra terça-feira, na próxima terça-feira. Bom, aqui dentro dos comentários do gestor, ele fala algumas situações aqui que o fundo já tem compartilhado isso já há algum tempo, né? Inclusive, o fundo tem distribuído todo o resultado, tá? Ele fala aqui que distribuiu 74 centavos por cota, que dá aí aproximadamente 132% do CDI, remuneração bruta, né? E o fundo ainda tem agora uma reserva de resultados, essa reserva aqui de 23 centavos por cota. Sempre lembrando que essa reserva não é o caixa do fundo, tá? Ele compõe o caixa, essa reserva, mas esses são os resultados acumulados do fundo, não distribuídos ao longo da sua existência, tá? O caixa do fundo é muito maior que isso aqui. Bom, e aqui ele fala também, né, que ele tem os resultados, tem a questão também do impacto do IPCA, né? Ele fala aqui que teve um impacto menor lá em março e abril, né, do IPCA aqui em março e abril, só que o que a gente viu aí no mês de junho, né, foi um IPCA de 0,21%, abaixo inclusive da prévia, que é IPCA 15, né, abaixo da prévia, que foi de 0,39, aqui ele ainda não tem informação aqui do IPCA, mas foi de 0,21, que pode, daqui a 2 meses, provavelmente, reduzir um pouquinho também a distribuição do fundo, tá? Já que é um fundo que tem a sua indexação principal aqui, o IPCA, tá? Então o fundo, inclusive, como eu falei, o fundo está com estratégia de redução da carteira de FII no mercado secundário, pelas oportunidades de alocação no pipeline atual aí do fundo, tá? Tá com o pipeline aí, né, uma previsão, uma carteira, uma previsão de investimento em alguns CRIs, então eles estão vendo isso como uma oportunidade, estão reduzindo as posições, nos FIIs, que não é pequena, tá? Então tem reduzido, o fundo estava com mais de 20% como se fosse um FOF, né? Então provavelmente vai reduzir aí essa questão dessa alocação maior
né, de mais de 20% aí em FOF, a gente vai ver esse percentual como está mais para baixo. Bom, o que a gente verifica aqui é que o fundo então tá reduzindo a sua posição no FOF para poder aproveitar aí algumas oportunidades que ele tem enxergado de mercado. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar os rendimentos mensais, né? Então o fundo repetiu o rendimento de maio, como a gente verificou aqui, ó, repetindo o rendimento de maio, só que aqui o valor patrimonial, ó, teve uma reduzida bem relevante aqui em relação de de maio para junho, ó, reduzindo aqui quase 5%, aí, em torno de 3 a 4%, né, do valor patrimonial da cota, então o fundo tendo uma redução relevante no valor patrimonial. A gente verificou também que ele encerrou junho com um valor de mercado menor do que maio, né? Então tendo também uma redução bastante relevante em relação à negociação no mercado secundário. E esse valor de mercado aqui, né, acaba acompanhando os dividendos, né? Apesar de ter tido essa queda aqui, né, no valor de mercado, mantendo seu dividendo, mas a maioria das pessoas tem o objetivo maior do fundo imobiliário é a renda passiva, né, mensal que ele distribui. Então acaba que o preço de mercado acompanha muito o desempenho da distribuição que o fundo oferece. Bom, vamos lá para baixo então aqui falar um pouquinho da carteira do fundo. O fundo, como falou, tem se desfeito de alguns ativos, né, de FIIs para poder aumentar a posição de CRI, mas a posição de CRI não é pequena. Olha o tamanho da carteira do fundo, né? É muito papel que ele tem aqui. Claro que tem muitos que se repetem aqui, né? Muitos empresas que se repetem aqui ao longo da carteira, mas ele tem uma alocação de quase 2,5 bilhões de reais, é quase 80% do patrimônio do fundo, tá? E na carteira de FII, tem um FII de característica de renda fixa aqui, esses quatro aqui, né? Que normalmente são só para investidores institucionais, né? Grandes investidores. E tem aqui a carteira de fundos imobiliários, que muitos aqui até nós temos em carteira, né? E o fundo tem se desfeito, agora atualmente está com 17,3% do seu patrimônio alocado em FIIs, é mais de meio milhão, meio bilhão, né? Meio bilhão de reais que o fundo tem alocado em FII, mas isso aqui já chegou a quase 25%, né? O fundo tinha a carteira bem relevante aí, e com a participação bem alta em relação ao seu patrimônio em FIIs. Muitos aqui, inclusive, está com uma perda patrimonial muito grande, né? E tem aqui VSLH11, TORD11, HCTR, DEVA. Então, realmente tem que ser uma oportunidade bem interessante para o fundo vender aí com esse prejuízo todo, né? Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar que as posições em carteira não tiveram modificações relevantes aqui, né? Mas a redução realmente dos FIIs da carteira, né? O fundo que tem a maioria do seu alocado pelo IPCA. Esses, ele acaba colocando no mesmo bojo, né? Os 17,3% de FIIs, né? E aí ele mascara um pouquinho aqui em relação ao indexador, né? Mais para baixo a gente vai verificar a distribuição para o setor, a maioria aqui é energia, geração de energia, né? E a maioria então, do financiamento que o fundo faz é nesse setor, mas tem uma gama bem grande aqui de segmentos que o fundo tem aí os seus CRIs, né? Na distribuição, a gente verifica, né, que é aquele percentual que a gente viu lá em cima, é esse percentual desse quadro aqui embaixo. E mais para baixo, aqui ele fala das movimentações, né? Então, o fundo fez algumas compras e vendas de CRI, como a gente verificou aqui, né? O fundo tem aí feito algumas realocações, né? O fundo adquiriu mais do que vendeu, como a gente verifica aqui. Teve aqui uma alocação de mais de 50 milhões, foi 53,4 que ele fala aqui. Vendeu um pouquinho, né? Um pouquinho de CRI aqui, em torno de 3 milhões e alguma coisa. E mais para baixo tem a movimentação da carteira de FIAs, aqui sim vendendo um pouquinho mais, ou vendeu bastante Tegar 11, né? Provavelmente por conta da emissão de cotas que teve agora recente, né, do Tegar 11, estava com preço médio bem abaixo do valor de mercado, né? Então o fundo vendeu mais de 7 milhões de reais,
Vendeu também o Mana 11, que também fez uma subscrição recente, né? E também o ALZM, que é um fundo da Aliança, né? A LZM 11 vendeu também um pouco mais de 270 mil reais. Mais para baixo a gente vai verificar algumas informações, eventos adicionais que ocorreram no mês. O fundo realizou a amortização do fundo aí Alphaville, né? Tinha aí uma amortização correspondente a 23% do saldo devedor. E o NG30 também realizou venda parcial, que gerou aí um prejuízo de mais de R$ 1 milhão, né? Então são provavelmente alguns CRIs aí problemáticos que tem na carteira. Aqui no acompanhamento das operações, tem aqui os acompanhamentos que eles fazem alguns CRIs, né? Alguns que inclusive que estão em carência, aqueles problemas de inadimplência que teve no passado, ó, tem aqui, ó, BR, a Vibra, né? Tá inadimplente com fundo, ó. Tem uma parcela bem pequena aqui no CRI, 0,07 do PL, mais a Vibra, empresa do grupo Petrobras, né? Se eu não me engano, a BR Distribuidora, né? Tá inadimplente com fundo, a Eco 1 também, a Eco 2 inadimplente, o ativo tem processo de reestruturação, tem parcela também bem pequena aqui do patrimônio, e ativos que estão em carência, que já tiveram as renegociações aí anteriormente, né? Tá em período ainda de carência até julho de 24, então a gente vai observar aí se os pagamentos retornarão normalmente aqui, ó, tem o Inhote, Manara 1 e 2, NG30, que ele inclusive reduziu a posição, né? Starbucks, né, que tá para ser comprada se eu não me engano, pela Zamp, né? Pelo grupo aí da Burger King. E tem aqui também, essa aqui, Starbucks, inclusive, está inadimplente, tá? Já tem alguns meses aí, entrou em recuperação judicial, né? E aqui a Zamp aí provavelmente vai comprar aí os ativos, né, do fundo aqui no Brasil. E a WAM também está inadimplente aí novamente, né? E o ativo fala que está em reestruturação devido a distratos, é pior do cenário econômico. Então, provavelmente um desses aqui também vai ter uma perda aí de 0,18%. Então, tem aqui as alocações, o maior é o Manara, 0,81% do patrimônio, que está em carência, a gente está acompanhando para ver se esses pagamentos retornarão ao seu estado normal, né, de pagamentos aí a partir de julho. Dentro da demonstração, a gente vai verificar aqui que o fundo teve receitas com ativos de caixa semelhantes ao que a gente observou em abril, mas uma redução em relação aos resultados do primeiro quadrimestre, né? Esse segundo quadrimestre aí está aí com menos de 30 milhões de receitas, né? Teve uma redução relevante aqui em relação aos CRIs, né? Pegando o IPCA menor em março e em abril por conta disso. Teve uma melhora aqui no cenário dos FIIs, né, por conta aqui dos rendimentos, né, mas o rendimento até que se manteve, né? Teve aqui alguns ganhos de LCI, o caixa, o rendimento de caixa, como eu falei, o caixa não é aquele resultado acumulado que ele aparece lá em cima, ele compõe o caixa total do fundo, né? Mas a gente vê aqui, ó, o caixa dá uma remuneração de quase R$ 1 milhão para o fundo todos os meses. E as despesas equilibradas ali em torno de 2,5 milhões de reais. Resultado de caixa foi de 27 milhões, estão acompanhando muito perto aqui o de mês de maio, né? Por isso que a distribuição também foi de 74 centavos. Funda redonda, né? Não bota aqueles milésimos de centavos aqui para complicar. E aí o fundo então mantendo uma distribuição saudável, na minha opinião, tá? Porque o fundo não está fazendo absurdo de distribuindo, queimando caixa. Ele está distribuindo ou o total do resultado ou parte do resultado e acumulando um pouquinho, dependendo do cenário do IPCA aí nos meses, né, que compõem ali os cálculos da remuneração dos CRIs. E é isso então, né? O fundo aqui tem algumas outros fundos na tua carteira, né? Na carteira e tem as estratégias do fundo aqui mais para baixo. Aí colocava, né? Não coloca mais as estratégias do IRDM11. E é isso então, o fundo mantendo a distribuição saudável dentro daquilo que ele pode distribuir, não fazendo nenhum absurdo, né? Distribuindo, queimando caixa. Tem feito essas alocações ali, por isso que eu mantenho minha posição no fundo, apesar
ali das inadimplências, é uma carteira imensa, então é impossível tá tudo muito ali alinhadinho, né, uma carteira de quase 2,5 bilhões de reais e tem ali um pouquinho, em torno de 5 a 6% ou até menos, eu não calculei, mas em torno de 5% da sua carteira com algum tipo de problema, alguma carência ou alguma inadimplência. Para mim, isso aí acaba sendo um pouquinho normal devido ao tamanho do fundo, tem esse risco também. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comente aí nos comentários deste vídeo e deixe suas sugestões de vídeo também para que a gente possa aqui atender na medida do possível, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.